A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, boa noite a todos. Amém. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Ontem eu parei um pouquinho para poder rever esse filme, Deus Não Está Morto. Terceiro. Como eu acho que já tem alguns anos, se eu não me engano. Tem uns 3 ou 4 anos o terceiro filme. E como ele está atual. Tudo que ele está vivendo, tudo que nós estamos vivendo. E nós temos sempre que nos lembrar disso, o quanto Deus é bom. Em qualquer situação, nós temos sempre que lembrar. Tudo que ele fez é bom. Quando eu peguei aqueles versos para poder colocar lá, Deus estava falando comigo, filha, é um tempo de novidade. Olha o que eu fiz, eu separei a luz das trevas. E esse tempo, irmãos, vai separar mesmo algumas coisas, tá? Quem há muito tempo parecia ser, vai mostrar que não era. E aquele que você pensava que não era, vai mostrar que é. Porque é assim que ele faz. Ele age de uma maneira que a gente não entende. Então a gente tem que estar sempre ligado com o discernimento, pedindo a Ele para abrir a nossa visão. Vai trouxe um texto aqui para mim, hoje, né? Porque ia ser o evangelista Fabiano que ia ministrar hoje. Aí ele, domingo, ele, não sei, pastor e tal, terça-feira eu te confirmo. Aí Deus falou, pode preparar, porque ele não vai vir. Aí eu falo, vai? Sério, Jesus? Tá, aí liguei pra ele, mandei uma mensagem pra ele de manhã, olha como é que a gente é, irmão. Deus falou, pode preparar, porque é contigo, mistério. Aí eu mandei uma mensagem pra ele de manhã. Tá rindo, você tem como é que a gente faz? Aí, e aí, Pai do Senhor, tudo bem? Você vai conseguir chegar? Não, pastor, eu tô aqui e tal, não vou tentar. Aí Deus disse comigo, ele vai tentar. Aí quando foi umas 4 e pouca da tarde, ele falou comigo, manda uma mensagem para ele, acalma o coração dele, falando que você vai agendar depois do dia, que eu já te dei a palavra. O que você fez? Eu fiz, né? Ai, meu Deus. Não, Jesus, ele vai conseguir chegar, Jesus. Aí, daqui a pouco ele me manda mensagem, pastor, quase 6 anos, eu ainda estou aqui em Vitória, em Pairá e tal. Tá bom, mano, eu estou no controle aqui. Deus te abençoe, você tá? Mas é assim, irmãos, a gente tem que estar atento à voz do Senhor. Amém? Abre aí a palavra do Senhor, a Santa Palavra, no livro de Gênesis, capítulo 41. E o Espírito de Deus falou comigo, foi tão intenso. Quem já reparou que toda vez que a gente precisa falar sobre bênçãos e vitórias, o livro é sempre quais? No Antigo Testamento. E eu falei com Deus, por que, Senhor? É claro que a gente sabe, porque a gente vê a história dos discípulos, a gente vê mais sofrimento que outra coisa, não é verdade? Deus falou comigo, porque, minha filha, o Antigo faz o quê? O Antigo dá exemplos. No Antigo Testamento tem os maiores exemplos de superação e resiliência. Aí eu fui atrás de saber o que é resiliência. Aí está escrito aqui assim: propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, após terem sido submetidas a uma deformação. Na nossa vida, são aqueles momentos em que a gente olha para dentro de nós e fala assim, agora não tem mais jeito. Eu não tenho mais força, não tenho mais recurso. Aí você vai lá dentro do seu interior. Quem está dentro do seu interior? O Espírito Santo de Deus.
Aí o Espírito Santo de Deus, ó, reforma você, porque você é imagem e criatura do Pai. Mesmo quando o diabo está ali, olha, você não é nada, você não presta, sua vida não anda, você tem que falar para ele: diabo, eu sou a imagem e semelhança do Altíssimo. E eu trago essa forma para fora, em nome de Jesus. Tudo que você precisa. Por isso que ele escolheu habitar em nós, irmãos. Eu hoje estava admirando. Vocês já viram como está linda ali aquela área do Tabira? Quem reparou? Os montes aqui com certo cachoeiro, como tão lindos, verdinhos. É uma coisa linda, eu fico admirando aquilo ali. E Deus aí, ó, tá vendo? Eu poderia escolher qualquer um desses lugares para habitar, mas não, eu escolhi vocês. Vocês são minha habitação, a habitação do meu Espírito. E aqui a gente vai aprender nessa noite uma das maiores referências a Jesus no Antigo Testamento, que é a vida de José. Todo o Antigo Testamento, irmãos, aponta para quem? Aponta para Jesus. Em cada livro você vai encontrar referências a Cristo. Amém? Na vida, na situação que aqueles homens de Deus passaram, todos vão apontar para Jesus, para o Messias. No capítulo 41, começa assim: 2 anos se passaram. Repete comigo: 2 anos. E certo dia o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. O rio Nilo, para quem não sabe, era o principal irrigador do Egito. Era o principal vetor de água do Egito, que cuidava dos animais, que cuidava da plantação. Amém? De toda aquela região ali, por onde ele passa. Então, Nabucodonosor sonhou que estava em pé em frente, às margens do rio Nilo. E de repente saíram do rio 7 vacas, vistosas, gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Aí aqui eu já parei. Jesus, se só tivesse ficado as vacas gordas lá bonitas, fácil, o faraó ia continuar o quê? Dormindo. Tá tudo tranquilo, gado tá gordo, gado tá bonito, tá se alimentando. Aí acontece algo inusitado no sonho. Sai também vacas feias, magras, como nós vemos aqui. E não só isso, elas engolem. Como é que pode? Você consegue imaginar isso? Você consegue transcender sua mente sobre isso? É uma cena estranha. Então aquele homem acorda, assustado, com medo, mas faz que volta a dormir. Volta a dormir. Aí diz que e ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó
acordou preocupado, era um sonho. O pavor tomou conta dele. E o que Deus quer falar com isso, irmãos? Grandes coisas, coisas boas, às vezes são acompanhadas de coisas difíceis e ruins. E a gente tem que ter fé em Deus para poder superar essas situações. Faraó não estava acostumado com esse tipo de coisa. Faraó estava acostumado com tudo indo bem. Ele ali como um Deus, mandando, desmandando, e tudo a favor dele. E aquele sonho mexeu com ele. Aquele sonho deixou ele assustado. De manhã, versículo 8: com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito, e lhes contou os sonhos que tiveram, e durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar a faraó uma explicação convincente. Cada um deve ter levantado uma tese. É isso, é aquilo, é aquilo outro. Mas dentro do coração de Faraó, ele disse, não é isso. Não é isso, é outra coisa. E a gente tem que ter esse sinalizador, irmãos. A gente tem que saber identificar quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando, amém? Ele chamou uma galera importante de mago, de adivinho, mas nenhum trouxe a resposta certa. E às vezes a gente fica assim, batendo cabeça. Vai para lá, vai para cá, busca recurso aqui, vai para cá. Mas ainda não é a porta certa. Não é exatamente o que Deus quer fazer. Até que, então, versículo 9, o chefe dos copeiros dirigiu a palavra a Faraó e lhe clamou: devo confessar hoje as minhas faltas. Lembra que nós começamos falando que tinha se passado 2 anos? E esse homem vai explicar agora o que aconteceu nesse intervalo, antes desses 2 anos. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho teve uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos interpretou, nos revelou os significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. E eu fui restaurada à minha posição de confiança, e o padeiro foi empalado. Em outras palavras, o padeiro morreu. E o padeiro foi morto. E assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José. Irmãos, dá uma pausa aqui. José interpretou aquele sonho. O cara voltou para o seu cargo, foi reembolsado. Mas por 2 anos, sentiram aí? Por 2 anos, uma pessoa valente vai ali e mata aquela barata. Esse problema já é meu próximo. Por 2 anos, aleluia, glória a Deus. Ficou esquecido o que José havia feito para aquele homem. E a palavra de José para ele, quando ele estava saindo da prisão, foi: lembra-te de mim. Não se esquece de mim, se lembra de mim quando você estiver diante do faraó. E ele ficou 2 anos diante
Vai ter um tempo em que você vai ser esquecido. E você não tem que ficar se menosprezando por isso. E nem se vitimizando por isso. Você tem que entender que Deus está no controle de tudo. Amém? O tempo do esquecimento vem. Você, poxa, fulano, quanto tempo fulano não me liga? Será porque de repente você encontra fulano na rua? Nossa, eu tô com saudade de você. Pois é. E a gente não se liga. E acontece. É o próprio Deus. Porque Deus trabalha com tempos. Deus trabalha com ciclos. Deus ainda estava preparando José. Irmãos, José tinha entre 17 e 18 anos quando os irmãos dele venderam ele. Quando os irmãos dele entregaram ele para os amalequitas. E aqui, nesse momento, a palavra vai dizer, vamos ler lá na frente. Ele vai mandar chamar José. José que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se, ele foi chamado às pressas, mas antes de tudo, ele foi se barbear, trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. E então o faraó dirigiu a palavra e declarou. Ele primeiro teve que passar toda uma preparação para estar diante do faraó. Ele estava passando a preparação espiritual na prisão. Depois ele foi para o físico. Deus, ele é detalhista. Espera aí, José. O espiritual você já tem. A maturidade espiritual que você precisava para esse momento, você já alcançou. Agora eu vou preparar você fisicamente para estar diante do faraó, de uma grande autoridade. Tudo isso aí que você está passando, irmão, é Deus te preparando. É Deus, arrumando o vaso, enfeitando o vaso. É claro que nós temos que estar enfeitado antes de tudo por dentro. E aí ele vai concluindo toda a obra. E José chega lá, diante de faraó, ele começa a declarar: eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, aí olha só, olha como é que é a história do telefone sem fio. O cara contou o quê? Eu tive um sonho, padre, eu teve um sonho. O cara interpretou segundo cada sonho. Mas aí o faraó fala assim: quando você ouve qualquer sonho, a história já aumenta, né? Qualquer sonho pode decifrar. Contudo, disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Glória a Deus! O que o rapazinho cantou aqui? O Pedro? Que ele apareça. Não foi assim, não? Que ele cresça. Sempre você tem que transferir para o Senhor. Eu falo bem, eu canto bem. Não. Vem dele. Eu faço isso bem, faço aquilo outro, sou muito inteligente. Vem dele. Toda sabedoria, todo conhecimento vem do alto, o Pai das luzes, que dividiu lá o dia da noite. Espera, Jerissa. Que agora tem algo de sempre na tua vida. Deus hoje está restaurando os sonhos de revelação na sua vida. Deus, ele fala contigo antes dos acontecimentos. E há alguns tempos ele tem estado calado. Você não tem conseguido mais ter esses sonhos. E Deus restaura essa noite. Essa noite ele restaura. E ele, ao restaurar isso, coisas vão ser movidas no mundo espiritual. Coisas vão desatar, vão começar a
Ele estava decidido a te paralisar. E a primeira área que ele estava minando você era na área que Deus mais tem carinho em te dar sonhos de revelação. Na área espiritual. Ele começou a bombardeio ali. Mas hoje Deus repreende isso em nome de Jesus. Vai ser destravado e vai ser liberado novos sonhos. O Pai vai voltar a falar contigo. Receba em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui, queridos. Ele está aqui. E Ele quer falar comigo e com você. Quando José fala, quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Deixa eu dar. Irmãos, e faraó conta toda a história para ele. Nós vamos pular aqui para o 24. A gente já sabe como é que era o sonho, não é verdade? No 24 diz assim: as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer. Então José explicou ao rei: em verdade, o faraó teve um único sonho. José falou: olha, o Senhor acordou assustado. Não são 2 sonhos, é um sonho só. É uma revelação só. Deus insistiu contigo. Ele falou de uma forma, o Senhor voltou a dormir e Ele usou outra maneira para falar. Porque o Pai, Ele é assim. Mas as 2 coisas faziam o mesmo sentido. Vocês estão entendendo? Tudo tinha uma ligação só. Vamos lá. Deus anunciou ao faraó que Ele vai realizar aproximadamente. Quer dizer, Deus está te falando que Ele vai fazer lá na frente. Daqui a um tempo, Ele vai fazer tal coisa. Deus te revelou. É isso que vai acontecer contigo, Michele. Amém? E quem mais quiser receber, irmão? Só você querer. Aí pergunta para eles se eles querem com a luta também, chefe. Cada um com a sua luta, amém? Cada um com o que Deus tem preparado para ti. Vamos lá, 26. E as 7 vacas, belas, gordas, significam 7 anos. Assim como os 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. E um só é o mesmo sonho. Portanto, as vacas feias, as magras, que sobem e em seguida simbolizam 7 anos. 7 anos também. As 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento oriental, e que haverá também 7 anos de fome. Aí José, Deus, abriu a revelação ali na hora, foi dando isso. Vai acontecer dessa maneira. Precisamos disso, Senhor. Aviva isso nos nossos dias, ó Pai. Não queremos estar, Pai, perdidos, ó Pai. Não queremos estar sem direção, ó Deus. Santo Espírito. Versículo 31. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. Quer dizer, irmãos, isso é tão atual, é tão real. A gente está aqui, a gente vive um milagre, a gente vive aqui a porção, a unção que Deus está derramando. Aí a gente sai lá fora, pá, um problema. E a gente esquece tudo que a gente viveu, tudo que a gente recebeu, tudo que Deus falou com a gente durante aquele dia. Às vezes é só uma palavra para a gente virar os girar e aí tem gente que fala assim, aí eu saio da graça. Não,
Você perde até o controle um pouquinho, mas volta. Volta para o controle do Senhor. Amém? Volta para o controle do Espírito. Estava até contando para a irmã Márcia uma experiência que a gente viveu na semana do Ano Novo. Eu falei, meu Deus, é agora, hein? Aquele desespero. O pastor, calma, fica calma. Irmão, é cada uma que Jesus coloca a gente que fica assim, como que fica calma? Na minha irmã já começa a chorar, já começa a clamar. Jesus vem, cobre a gente com teu sangue, como teus anjos. E é assim, irmãos. Se a gente não clamar, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa boa para nos ajudar, conseguir resolver o problema. Não resolveu ainda, na verdade, mas já foi bem caminhado, mas é só uma coisinha para desestabilizar a gente. Vocês estão entendendo? Aqui José está falando, ó, vão ter 7 anos de fartura, vai ter tudo do bom e do melhor, vai ser maravilhoso, mas aí depois, 7 anos de seco, 7 anos de pavor, 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E isso vai fazer com que todos se esqueçam dos anos de fartura. Deus não quer a gente nesse nível, irmãos. Deus quer que nós sempre reconheçamos Ele como um Deus de milagre, como o diácono Henrique falou aqui. Porque o impossível é para Ele, não é para a gente. Fala aí, o impossível é para Ele, não é para mim. Aleluia. Tirar a pedra é comigo. Mas chamar Lázaro é comigo. Você não pode deixar que o inimigo roube a tua fé. Porque infelizmente o tempo de escassez, o tempo de luta, o tempo de aflição, ele rouba a nossa fé. O tempo das limitações, Faraó ia perder o controle. Não é ele. Faraó sabe o que significa? Deus do sol, o Todo-Poderoso do Egito. Mas Deus ia mostrar quem é o bom do sol para ele. Sei lá, não tem domínio sobre nada. Todo domínio está nas minhas mãos. José interpreta e fala, 35 aqui é o mais importante. Eu quero que você guarde isso. E eles deverão reunir todos os viveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que sob o controle do faraó serão armazenados na cidade. José foi humilde aqui, tá? José foi muito humilde aqui. Vai estar no teu controle, faraó. Esses estoques servirão de reserva especial para os 7 anos de fome que abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. É tempo de aprender a fazer estoques, irmãos. Principalmente de azeite. Principalmente de presença de Deus. É tempo de guerra. Vocês estão vendo? A gente está vivendo tempo de guerra. Não foi à toa, não, que Deus já usou o pastor não fazer culto nos lares, né? E Deus já tinha desde dezembro, Deus já estava falando comigo para voltar com a consagração. Vai ser uma vez por mês nós vamos voltar na consagração. E com a demanda, irmãos, quem sabe mais disso. Tudo no domínio dele, amém? Primeiro eu estou fazendo o que ele me orientou. Vamos continuar com o clube de mulheres. Em fevereiro a gente volta, porque é um tempo de estocar. Estocar, ó, lá na glória. Não tem celeiro aqui para a gente estocar o que Deus vai derramar sobre nós, irmãos. E aprender também a estocar coisas aqui, ter reservas aqui na terra, tá?
ter limites. Vamos lá. Deus está ensinando, não está, irmãos? E esse estoque servirá de reserva especial, já falei. Versículo 37. A palavra e o plano de José agradaram a quem? Ao faraó. E a todos os sábios e conselheiros. Portanto, o faraó proclamou diante da sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Será que lá na rua onde você mora alguém pode falar: vamos encontrar alguém como fulano, como o Espírito de Deus? É lá, irmãos, é lá onde é o teu lugar mais difícil de estar. José era o que, irmãos? Prisioneiro, escravo. E José já estava lá há mais de 12 anos. É aquele número. Aquele número que eu não falo. Sabe? Entenderam, né? Tá bom. Já estava lá há mais de 12 anos. Ó, amassado. Mas aonde ele ia, Deus fazia ele prosperar. Você pode ser amassado, você pode ser humilhado, você pode ser até torturado, mas Deus não vai deixar de fazer você prosperar onde você estiver. Porque agora é dele. E você é um escolhido dele. E se ele souber que você sempre vai transferir a glória para ele, aí ele não te abandona mesmo. José tinha essa convicção: o Deus do meu pai está comigo. Passou as maiores injustiças, mas em nenhum momento ele abandonou o Senhor. Isso. E essa declaração não tem uma exaltação, irmãos. Aonde nós vamos achar alguém que tem o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Olha, azul. Não tem um egípcio que chegue ali no teu nível, José. Porque José era diferente. José era hebreu. José é escolhido de Deus. E a mesma coisa Jesus, o Filho de Deus. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel de selo e colocou no dedo de José. Mandou que viessem com um linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Está chegando esse tempo. Honras espirituais estão vindo, irmãos. Honras da eternidade estão vindo. Deus está contemplando tudo que você está passando. E isso aqui está sendo movimentado e liberado para nós nesta noite. Sabe aquele momento que você foi afrontado e você ficou calado? E você só chorou? E você pensou assim: eu vou responder. Eu vou ter uma atitude agora que eu nunca tive. Mas o Espírito Santo te segurou. Deus contemplou o teu controle, a tua temperança. Sabe, você foi do Espírito. Eu me vi nos últimos dias passando por situações que eu falei: Jesus, vou perder o controle. Acho que eu vou responder. Deus: não, filhinha, responde não, fica quietinha. Passa pela prova do glória a Deus. Tá bom, Jesus. A gente não entende esses momentos, irmãos. A gente murmura nesses momentos. Mas Deus está falando: é nesse momento que eu estou
preparando o cordão de ouro para botar no teu pescoço. É nesse momento que eu estou tecendo o linho fino para te vestir. É nesse instante que eu estou lá, ó, fazendo um anel de selo para colocar no teu dedo. A gente carnalmente não entende não. Só espiritualmente. Faraó, isso aí, né? 43. Também convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império, que iam bradando: Abrec, inclinai-vos. E assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou o faraó ainda: eu sou o faraó, mas sem a tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safanate-Paneia, e lhe deu uma mulher, Azanete, filha de Potífera, sacerdote de On. É claro que o diabo sempre tenta, né, irmãos? Se manchar. Mas José não se corrompeu. José se manteve na posição dele, tá? Depois José saiu e inspecionou toda a terra do Egito. Tem exaltação, tem presente, mas tem trabalho. José não ficou sentado, não. José foi inspecionar tudo. José foi trabalhar. E trabalho pode estar relacionado ao tempo de oração, ao tempo de busca, ao jejum, a tua vida com Deus. Porque eu vejo muita gente falando que é crente, mas não conhece a Bíblia. Não, eu não consigo ler, eu não consigo. Não, você consegue. Em nome de Jesus você consegue. De alguma forma, Deus ele vai abrir uma. Igual a irmã Joana estava falando comigo essa semana, ela só entende se ela visualizar. É uma forma. É uma forma de você entender, de fazer você entender. Busque essa forma. Tem gente que gosta de ouvir a Bíblia. Conheço muitas pessoas que, o próprio evangelista Fabiano, né, ele fala assim: eu boto minha Bíblia lá em áudio e fico ouvindo. E aí ele vai se enchendo. Você tem que buscar um recurso, irmão. Porque hoje nós temos muitos. Todo recurso. José não tinha nenhuma Bíblia para ele ler. José só tinha o que o pai dele tinha falado para ele. José só tinha as promessas dentro dele. Que hoje as promessas do Senhor possam ser a alavanca que você precisa. Possa ser o trampolim para você ir adiante. Amém? E conseguir alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque Ele tem preparado coisas para você. Eu li um testemunho essa semana. Um pastor foi visitar um senhor de 90 e tantos anos. E ele falando assim: não, eu estou indo já, eu vou encontrar o Senhor e tal. E então você não está com medo? Que medo que? Não, eu já estou preparado. E lá tem uma coroa para mim. Uma coroa que não cabe na cabeça de ninguém, só na minha. Coisa linda, irmãos. É você ter essa certeza da salvação. É se sentir preparado. Claro, ele era o Senhor, né? Mas trouxe para aquele jovem pastor que estava visitando para ele, né? Então eu também tenho que ter essa certeza. Não posso esperar ter 90 anos para ter essa certeza. Eu tenho que ter essa certeza agora. Nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. José foi inspecionar a terra. Durante 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. Vou ficar até aqui. O resto da história vocês sabem, né? Já conhecem. Dali, irmãos,
seca, fez o quê? Trouxe os irmãos de José na terra. Tudo tem um propósito diante de Deus. Começou a faltar comida, os irmãos foram aonde? Lá no Egito tem um camarada aqui, tem um galpão, ele armazenou uns grãos lá e vai ter lá. Quem é o camarada? O irmão vendido. É o irmão que tinha virado escravo. E essa é a nossa vida, irmãos. No momento ele deixa, né, aquela raiva, aquela ira tomar conta dele, mas depois ele entende que o caminho é perdoar. Que semelhança, né, com a gente. Nós somos assim. No primeiro instante a gente fala assim, quero mais saber. A gente fala assim, até que morra, né? Depois, peraí, Jesus, me perdoa. Não é bem assim. Eu tenho que perdoar. Deus está somando no teu coração nessa noite. Deus, Ele está vendo tudo que você está passando. Está falando com você. Eu tenho tudo preparado para te presentear. Não deixe o inimigo te roubar. Não descuida. Fica vigilante. Amém? Vamos ficar de pé. Bota aí para mim, sinto fluir, por favor. Oh, parou? Quê? Pode ser. Se estiver aí. Louvado seja Deus. Quer me ajudar, Stephanie? Se quiser. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Fica de pé, povo. Fica de pé e vem aqui para você ser ungido. Tá? Faz uma fila assim.
YouTube.